Sou um soldado americano, sou um guerreiro e membro de uma equipe. Sirvo ao povo dos Estados Unidos e vivo os valores do Exército. Sempre colocarei a missão em primeiro lugar, nunca aceitarei a derrota, nunca desistirei, nunca deixarei um companheiro caído para trás. Sou disciplinado física e mentalmente, resistente, treinado e proficiente nas minhas tarefas e exercícios de guerreiro. Sempre mantenho minhas armas, meu equipamento e a mim. Sou um especialista e sou um profissional. Estou pronto para ser enviado, engajar e destruir os inimigos dos Estados Unidos da América em combate próximo. Sou um guardião da liberdade e do modo de vida americano. Sou um soldado americano. Os soldados dos Estados Unidos da América têm uma longa e orgulhosa tradição de se colocarem entre o povo americano e aqueles que querem lhes fazer mal. Em sua infância, os fundadores americanos temiam que o exército pudesse ser usado para ameaçar os direitos e as liberdades que estão no núcleo vital do que significa ser americano. Mas, operando sob controle civil, o Exército dos Estados Unidos da América provou por mais de 2 séculos ser um defensor das liberdades americanas. Ao longo desses séculos, o Exército travou batalhas mortais contra inimigos, tanto dentro de nossas fronteiras quanto do outro lado do mundo. O Exército não escolhe as guerras nas quais luta. Os soldados americanos não tomaram a decisão de agir no Vietnã ou no Afeganistão. Os soldados americanos não reconheceram como inimigos as forças japonesas e alemãs do século XX, nem as forças mexicanas e indígenas americanas do século XIX. Eles não escolheram ver sua nação sendo dilacerada, nem ser a causa da morte de tantos de seus próprios compatriotas. Mas eles estavam prontos para ir onde fossem enviados, para defender os interesses nacionais e promover a causa nacional. E o Exército fez muito mais do que simplesmente lutar. Como diz o relatório do Centro de História Militar e História Militar Americana, também devemos considerar o Exército como força social em tempos de paz. Desde o início, o Exército contribuiu para o desenvolvimento do país, explorando, protegendo fronteiras, construindo estradas e atuando em engenharia, transporte, comunicação, saneamento, medicina e controle de enchentes. O Exército também foi um meio de mobilidade social para alguns grupos desfavorecidos. Imigrantes europeus no século XIX, afro-americanos entre 1950 e 1960 e hispano-americanos hoje. A história militar dos Estados Unidos da América começa antes da formação do país. Suas raízes estão nos exércitos europeus e nas guerras por domínio no Velho Mundo. Quando as colônias britânicas se formaram no Novo Mundo, perceberam que sua ameaça militar mais imediata vinha da população nativa. Embora os colonos tenham conseguido formar relações amistosas com algumas tribos indígenas, outras tribos perceberam a ameaça que os europeus representavam e responderam a essa ameaça com força. Os guerreiros indígenas não tinham conhecimento nem interesse nas regras de guerra europeias. Eles lutavam de um jeito totalmente diferente dos exércitos tradicionais em massa da Europa. Os indígenas usavam ataques surpresa, atacando a partir de esconderijos e evitando batalhas campais. Para defender as colônias, os governadores criaram milícias locais. Todo homem apto era esperado para servir na milícia e cada casa deveria ter pelo menos uma arma de fogo funcionando. Esses homens foram os soldados cidadãos originais da América. As milícias treinavam táticas como fogo em salva e resposta rápida a sinos de emergência. Eles construíram defesas sólidas ao redor de cada vila e mantinham sua pólvora seca. Mas, em contraste com os exércitos profissionais, as milícias eram pouco estruturadas e geralmente só se reuniam alguns dias por ano para treinar. Durante um conflito conhecido como Guerra do Rei Filipe, os colonos da Nova Inglaterra e seus próprios aliados nativos americanos lutaram contra uma confederação de outras tribos nativas.
Nessa guerra, um colonizador chamado Benjamin Church surgiu para formar uma companhia de colonizadores e nativos aliados. Church aprendeu táticas dos nativos para se mover discretamente por florestas e pântanos, lutando em estilo de guerrilha desconhecido pelos europeus. Esses foram os primeiros Rangers americanos, e Benjamin Church é considerado o pai dos Rangers americanos. Essas habilidades se mostraram valiosas, pois os conflitos não terminaram quando um dos aliados nativos de Church matou o chamado Rei Felipe, um chefe indígena. Do final dos anos 1600 até quase a Revolução Americana, houve uma série de guerras entre colonos ingleses e colonos franceses, cada um com seus próprios aliados entre as tribos nativo-americanas. A mais famosa é a última, conhecida na América simplesmente como a Guerra Franco-Indígena, que terminou em 1763. Essas guerras treinaram os homens que se tornariam os primeiros oficiais a liderar o Exército Continental dos Estados Unidos da América. George Washington comandou uma brigada durante a Guerra Franco-Indígena, com tropas vindas de várias colônias. As milícias, que antes serviam para lutar contra os índios em defesa das reivindicações britânicas sobre a terra, em breve acenderiam a centelha da Revolução. Às 2 da manhã, no dia 19 de abril, cerca de 700 soldados regulares britânicos, incluindo infantaria leve e granadeiros, marcharam para fora de Boston em direção a Concord, onde acreditavam que a milícia colonial rebelde havia armazenado um arsenal de armas, pólvora e munição. Os britânicos estavam certos, embora a milícia já tivesse movido a maior parte dos suprimentos, antecipando o movimento britânico. Quando os regulares britânicos chegaram a Lexington, encontraram a milícia de Massachusetts. Enquanto o grupo de avanço britânico observava os milicianos, o dedo de alguém coçou no gatilho. Foi o tiro ouvido ao redor do mundo. 8 membros da milícia foram mortos e 10 ficaram feridos, em comparação com apenas um soldado britânico ferido. As tropas britânicas foram a Concord, encontraram poucos suprimentos restantes e os queimaram. Porém, durante a volta para Boston, os britânicos foram atacados pelos Minutemen reunidos, após ouvirem os disparos e verem a fumaça em Concord. Atirando de trás de cercas e árvores, a milícia hostilizou os soldados britânicos durante todo o caminho de volta a Boston. Os colonos mostravam táticas militares aprendidas com os nativos, guerrilha de atacar e recuar, atirando de esconderijos contra forças maiores e menos móveis. A milícia matou 73 soldados britânicos e feriu 174. A guerra havia começado. Em 14 de junho de 1775, o Congresso Continental criou o primeiro Exército Continental. O novo exército incluía a formação de 10 companhias de atiradores de elite para servir como infantaria leve. Esses atiradores foram os primeiros recrutados para o serviço. Como verdadeiros soldados continentais, e não uma milícia colonial, esse exército continental recrutou soldados de todas as 13 colônias. Um ano depois, os 13 estados. A tropa era formada principalmente por pessoas da Nova Inglaterra, a maioria revoltada com a ocupação de Boston. Mas ao longo da guerra, ela se tornou mais equilibrada. O povo enfrentaria seu inimigo comum junto, como um único exército nacional. Mais tarde naquele ano, em 13 de outubro de 1775, a Marinha Continental seria estabelecida, seguida pela Ordem em 10 de novembro para formar 2 batalhões de fuzileiros navais. Sob os artigos da Confederação, o Congresso criou o Exército, mas os estados eram responsáveis por recrutar e equipar os homens. Esse processo ineficiente resultou na falta de comida, roupas e equipamentos que contribuiu para 2.500 mortes relacionadas a doenças em Valley Forge, no inverno de 77 para 78.
Os períodos de alistamento eram curtos, especialmente nos primeiros anos, pois o Congresso temia criar um exército permanente. Os homens serviam de 1 a 3 anos e o exército nunca passou de 17 mil homens. As armas mais comuns da Revolução Americana eram mosquetes de pederneira de cano liso e calibre grande. No exército britânico, a arma de escolha era o mosquete Land Pattern do exército britânico, conhecido pelo apelido de Brown Bass. Muitos dos colonos nas milícias e no exército continental usavam o Brown Bass ou o mosquete de padrão francês, chamado Charleville. Claro, as companhias de atiradores usavam o American Long Rifle, às vezes chamado de Kentucky Rifle. Rifles da década de 1770 eram mais lentos para recarregar e emperravam mais por causa da pólvora negra. Nas mãos da maioria dos soldados, a Brown Bass de cano liso era uma arma melhor, pois podia ser recarregada muito mais rapidamente e era mais útil para disparos em salva. Mas os atiradores das companhias de fuzileiros aproveitaram o alcance extra e a precisão oferecidos pelos seus canos raiados e os usaram de forma mortal. Esses eram homens como Timothy Murphy, da fronteira da Pensilvânia, filho de imigrantes irlandeses. Timothy e seu irmão John se alistaram na companhia de atiradores de Northumberland do capitão John Loudon, onde ele demonstrou ser um atirador de elite. Capaz de acertar um alvo de 18 centímetros a 250 jardas, as habilidades de Murphy o qualificaram para ser colocado no corpo de elite de atiradores de Daniel Morgan. Daniel Morgan era um veterano da Guerra Franco-Indígena. Durante a Guerra Revolucionária, ele comandou um grupo de atiradores de elite, homens do interior que cresceram caçando, armando armadilhas e explorando. Oficialmente chamados de Rangers, eles eram mais conhecidos como os atiradores de Morgan. Na Segunda Batalha de Saratoga, em 7 de outubro de 1777, Daniel Morgan comandou o flanco esquerdo das forças americanas. Na batalha, a linha britânica ficou desordenada, mas o general Simon Fraser reunia as tropas para reorganizá-las. O general americano Benedict Arnold, que ainda não havia se tornado traidor, viu o general Fraser e gritou para Morgan: "Aquele homem no grande cavalo é um exército por si só e precisa ser eliminado. Direcione alguns atiradores de elite para ele." Morgan fez como lhe foi ordenado. E logo Tim Murphy estava subindo em uma árvore que lhe daria uma linha de visão clara para o alvo, a 300 metros de distância. Ele disparou um único tiro e o general Fraser caiu. Sem Fraser para reuni-los, a linha britânica desmoronou. Os americanos venceram em Saratoga e, nesse processo, conseguiram a França como aliada formal na guerra. Esse primeiro exército americano também foi o primeiro exército integrado. Inicialmente, Washington instruiu os oficiais de recrutamento a não alistar nenhum negro ou qualquer pessoa que não fosse nascida na América. Em dezembro de 1775, ele escreveu: "Foi-me informado que os negros livres que serviram neste exército estão muito insatisfeitos por terem sido descartados. Como é de se temer que eles possam buscar emprego no exército ministerial, presumi me afastar da resolução a respeito deles e dei permissão para que fossem alistados." Na Nova Inglaterra, muitos escravos receberam sua liberdade em troca de seu serviço na guerra. A Assembleia Legislativa de Rhode Island escreveu: "Foi votado e resolvido que todo escravo negro, mulato ou indígena apto deste estado pode se alistar em qualquer um dos 2 batalhões mencionados, para servir durante a continuação da presente guerra com a Grã-Bretanha, que todo escravo que se alistar terá direito a receber todas as recompensas, salários e incentivos concedidos pelo Congresso Continental a qualquer soldado que se alistar em seu serviço. Fica ainda votado e resolvido que todo escravo que se alistar, ao passar pela inspeção, será imediatamente dispensado do serviço de seu senhor ou senhora, e será absolutamente livre.
como se ele nunca tivesse sido sobrecarregado por qualquer tipo de servidão ou escravidão. Enquanto o exército continental era a principal força contra os britânicos, as milícias estaduais também participavam da luta. A eficácia militar delas variou entre os estados e ao longo da guerra. Eles se mostraram letais quando lutavam sob cobertura, mas eram propensos a entrar em pânico diante de uma carga de baioneta. Mas as milícias e os regulares serviam a dois propósitos diferentes. O exército continental era treinado e profissional, forte o bastante para atrair a atenção do exército britânico. Os britânicos não podiam se dar ao luxo de manter o exército continental ativo. Eles precisavam enviar seus próprios exércitos para atacar as forças de Washington. O exército continental também demonstrou à comunidade internacional que os americanos tinham capacidade de vencer a guerra e defender sua jovem nação. Sem tais garantias, a França nunca teria se aliado à causa americana. Mas mesmo em 1776, os Estados Unidos já ocupavam uma grande extensão de terra e os exércitos não podiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A milícia preencheu essa lacuna para os americanos de uma forma que os britânicos não conseguiam igualar. E ao controlar o território, as milícias estaduais controlavam a situação política, reprimindo os lealistas britânicos e mantendo o espírito revolucionário. O exército continental pode ter vencido a guerra, mas as milícias ajudaram a garantir que os corações e mentes do povo americano permanecessem com a causa revolucionária. Claro, o soldado mais famoso do exército continental era seu comandante. No dia seguinte à criação do exército, o Congresso Continental colocou George Washington no comando. Abaixo dele havia 4 generais de divisão, 2 estrelas, e 7 brigadeiros, 1 estrela. Durante a guerra, Washington era simplesmente o general e comandante em chefe. Décadas depois, em 1798, Washington foi oficialmente nomeado tenente-general de 3 estrelas. Não existia esse posto durante a Revolução. E a nomeação em 1798, depois que Washington serviu 2 mandatos como presidente e se aposentou, tinha o objetivo de esclarecer seu status acima dos outros líderes militares. Após a Guerra Civil, o posto de general do Exército com 4 estrelas foi criado para Ulysses S. Grant. Com o tempo, o posto de 4 estrelas seria aposentado e depois retornaria novamente. Mas George Washington permaneceu nos registros do Exército dos Estados Unidos da América como tenente-general, tecnicamente sendo superado por 3 generais posteriores. Em 1976, o Congresso e o presidente Gerald Ford promoveram Washington postumamente ao posto de general dos Exércitos, para que nenhum oficial do Exército dos Estados Unidos o superasse em patente. Mas Washington sempre foi rigoroso em manter o controle civil sobre os militares. E com o fim da guerra se aproximando, ele e o Congresso planejaram a desmobilização do exército, escreveu Washington. Embora um grande exército permanente em tempos de paz sempre foi considerado perigoso para as liberdades do país. Mesmo assim, algumas tropas em certas situações são essenciais e seguras. Felizmente para nós, nossa situação relativa exige, mas poucos... O Congresso foi além do que Washington esperava. A jovem nação conseguiu, com poucos recursos, naqueles primeiros anos. A Marinha e os fuzileiros navais foram dissolvidos em abril de 1783. Em 2 de junho de 1784, o Congresso ordenou a dispensa de todo o exército, exceto 80 homens que guardavam os depósitos militares em West Point e Fort Pitt. Embora aumentassem esse número com algumas centenas de homens recrutados das milícias estaduais, a força ainda era surpreendentemente pequena aos olhos modernos. Por que o Congresso resistiu em manter um exército que pudesse fornecer uma defesa adequada contra a ameaça muito real de futuras hostilidades? Com o Canadá britânico ao norte, a Flórida espanhola ao sul e tribos indígenas de todas as direções, exceto do oceano? Porque esse era o tipo de exército que os americanos queriam.
Eles temiam que um exército permanente ameaçasse as liberdades recém-conquistadas. Eles temiam quase tanto pagar por um quanto ao exército. O Congresso criou o Departamento de Guerra em 7 de agosto de 1789, mas o exército regular ainda era pequeno. Os territórios americanos eram vastos e a pequena força era insuficiente para protegê-los. Havia problemas com os povos nativos tanto no sudoeste quanto no noroeste, embora os problemas fossem mais graves no norte. Os britânicos haviam cedido o território do noroeste para a América como parte do Tratado de Paris. Esse território abrangia áreas que futuramente seriam Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin e parte de Minnesota. E já era habitado por várias tribos indígenas que haviam sido aliadas dos britânicos na guerra. Irritadas com os colonos americanos invadindo suas terras, as tribos reformaram a Confederação Ocidental. Os ataques indígenas eram respondidos por ataques de colonos, cada vez mais violentos, e nenhum dos lados reconhecia o conceito de não combatentes. Em 1790 e 1791, pequenas forças combinadas de tropas regulares americanas e milícias estaduais avançaram contra a Confederação Ocidental e sofreram perdas brutais. Theodore Roosevelt depois relatou as dificuldades do exército com as tribos indígenas americanas. Ele descreveu as condições das tropas enviadas com o general Arthur St. Clair contra as tribos do Noroeste em novembro de 1791. As tropas eram péssimas. Havia 2 pequenos regimentos de infantaria regular. O restante do exército era formado por recrutas de 6 meses e uma milícia reunida só para essa campanha. O soldo era baixo. Cada soldado raso ganhava $3 mensais, com desconto de 90 centavos. Homens em boa forma e no auge, especialmente os aptos ao trabalho duro da fronteira. Não se podia contratar fazendeiros para lutar contra índios em florestas desconhecidas por $2 ao mês. A maioria dos recrutas vinha das ruas e prisões das cidades litorâneas. Eles foram apressados para uma campanha contra inimigos particularmente formidáveis, antes mesmo de adquirirem o básico do treinamento de um soldado. Nessas condições, não era preciso ter uma visão aguçada para prever o desastre. Dos 1.400 homens que lutavam sob o comando de St. Clair, quase metade foi morta e centenas ficaram feridos. Foi uma derrota devastadora. O Congresso foi levado à ação. A primeira lei da milícia autorizou o presidente a convocar as milícias estaduais sempre que os Estados Unidos fossem invadidos ou estivessem em perigo iminente de invasão por qualquer nação estrangeira ou tribo indígena. Mas, ao mesmo tempo, nenhum oficial, suboficial ou soldado da milícia seria obrigado a servir por mais de 3 meses em um mesmo ano. A segunda lei da milícia estabeleceu que todo cidadão branco, livre e fisicamente apto dos estados, residente nesses estados, que tenha ou venha a ter idade entre 18 e 45 anos, deverá ser inscrito na milícia pelo capitão ou oficial comandante da companhia. A partir daí, todo capitão ou comandante de companhia deverá inscrever cada cidadão desse tipo. Que dentro de 1 ano após a aprovação desta lei, a milícia dos respectivos estados deverá ser organizada em divisões, brigadas, regimentos, batalhões e companhias, conforme determinar a legislatura de cada estado. A lei detalhava ainda as armas específicas que todo cidadão branco, livre e apto deveria adquirir e manter após ser alistado. O cumprimento da lei ficou a cargo dos estados. E como era de se esperar, a qualidade do treinamento e do equipamento das milícias variava muito. A disciplina geralmente era ruim e as milícias não se saíam bem quando eram solicitadas a realizar as manobras complexas comuns aos exércitos profissionais da época. Mas eles podiam lutar bem como irregulares e forneciam uma grande base da qual voluntários podiam ser recrutados para apoiar o exército regular. Eles também mantiveram a noção do soldado cidadão e lançaram as bases para o que um dia seria a Guarda Nacional dos Estados Unidos.
Além disso, em 1792, por recomendação do secretário de guerra Henrique Knox, o Congresso autorizou a criação do que Knox chamou de Legião. A Legião dos Estados Unidos era composta por 4 sublegiões, cada uma com sua própria infantaria, artilharia, cavalaria e atiradores. A primeira e a segunda sublegião foram formadas dos remanescentes dos 2 primeiros regimentos do Exército Continental, enquanto a terceira e a quarta eram compostas por novos recrutas. Anos depois, essas sublegiões viraram o 1º, 2º, 3º e 4º regimentos do Exército dos Estados Unidos da América. Logo após sua criação, a Legião dos Estados Unidos, liderada pelo Major-General Antônio Wayne, começou a retomar territórios perdidos para a Confederação Ocidental. Eles treinaram duro e, em 1795, derrotaram as forças indígenas na Batalha de Fallen Timbers, levando a um tratado entre as duas nações. Pelo próximo século e mais, os exércitos dos Estados Unidos seguiriam 3 tipos principais. No centro estava o Exército Profissional Permanente. Este permaneceria relativamente pequeno durante a maior parte da história do país e suas principais funções seriam guarnecer fortes permanentes por todo o território, combater indígenas e realizar obras de engenharia e outras construções. Além disso, os estados mantinham suas milícias, embora estas variassem muito em termos de treinamento, disciplina e equipamento. A milícia elegia seus próprios oficiais, o que nem sempre resultava nos homens mais competentes sendo colocados no comando. Em caso de ameaça de invasão ou insurreição, o presidente podia convocar a milícia para o serviço federal. No entanto, eles só podiam ser obrigados a servir ao governo federal por até 3 meses. Embora as milícias pudessem e realmente lutassem bem em alguns momentos, na maioria das vezes o exército regular não as considerava confiáveis sob fogo. A terceira categoria de tropas do exército era o exército voluntário. Essas tropas eram recrutadas só em tempos de guerra e serviam de 1 a 3 anos em regimentos voluntários. Repetidas vezes, em tempos de guerra, os regimentos voluntários aumentavam as fileiras do exército regular. E toda vez que a guerra terminava, os soldados cidadãos voltavam para suas lojas e campos, enquanto o exército regular ocupava os fortes. Esses grupos não eram exatamente respeitosos uns com os outros. Eles eram inúteis, caros, desperdiçadores, não serviam para nada, disse um oficial do exército regular durante a Guerra do México falando sobre os voluntários. Enquanto isso, dizia-se que um voluntário se referia aos soldados do exército regular que seguiam ordens sem questionar, como máquinas ambulantes que seguravam mosquetes. Mas apesar de sua animosidade, quando necessário, eles ficavam lado a lado para enfrentar um inimigo comum. O Congresso também adotou medidas para aprimorar o exército, como criar um arsenal nacional. Durante a Guerra Revolucionária, os soldados americanos usaram mosquetes de pederneira de várias fontes francesas, britânicas e coloniais. Após a guerra, o exército americano precisava de seu próprio mosquete padrão. Em 1776, um arsenal foi estabelecido em Springfield, Massachusetts. Em 1794, foi o primeiro arsenal nacional. Em 1795, o arsenal de Springfield fabricou o primeiro mosquete americano. O mosquete do Exército dos Estados Unidos da América, de 1795, foi modelado a partir do mosquete francês de Charlottesville, que era popular entre os soldados e milicianos americanos. Em 1799, começou a construção do segundo arsenal nacional em Harper's Ferry, na parte oeste da Virgínia, que eventualmente se separaria para se tornar a Virgínia Ocidental. Por volta de 1810, mais de 10 mil mosquetes, rifles e pistolas eram produzidos lá a cada ano. Outro motivo para os americanos agirem com mais cautela no desenvolvimento de seu exército foi o aumento das tensões com a França em meados e no final da década de 1790.
Enquanto a América estava ocupada criando um governo do povo, pelo povo e para o povo, a França passou por sua própria revolução. E à medida que as relações americanas com a Grã-Bretanha melhoraram, suas relações com a agora revolucionária França se deterioraram. A Grã-Bretanha estava novamente envolvida em hostilidades com a França. Os franceses ficaram irritados com o aparente apoio dos americanos à Grã-Bretanha e atacaram navios mercantes americanos. Em 1798, o Congresso criou o Departamento da Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América para reforçar a defesa nacional. O exército foi aumentado para mais de 4.000 homens e George Washington foi persuadido pelo presidente Adams a sair da aposentadoria para aceitar o comando como tenente-general. A possibilidade de Estados Unidos da América e Grã-Bretanha se aliarem acalmou as tensões e levou as partes à negociação. A guerra foi evitada, embora não há tempo de salvar Adams de perder a eleição de 1800 para Jefferson. Sob Jefferson, grande parte da marinha foi cortada e, em 1802, o exército reduzido para pouco mais de 3.200 homens. Como parte da reorganização de 1802, o Congresso criou o Corpo de Engenheiros. Isso seguiu conselhos de décadas atrás de Washington, Alexander Hamilton e Henry Knox. Eles apontaram o déficit do exército em engenheiros treinados e recomendaram a criação de uma academia militar logo após o fim da Guerra Revolucionária. Mas o Congresso não tomou nenhuma providência por vários anos. Assim como um exército permanente, a ideia de uma academia militar treinando oficiais nos moldes da Guerra Europeia incomodava muitos americanos. Em 1794, o posto de cadete foi criado para o Corpo de Artilharia e Engenharia, que guarnecia as fortificações em West Point, Nova York. Mas o treinamento formal desses cadetes só aconteceu em 1801. Nessa época, o presidente Thomas Jefferson, embora fosse fortemente resistente à ideia de um exército nacional forte, reconheceu a necessidade de aprimorar as habilidades em ciência e engenharia, tanto nas Forças Armadas quanto na nação como um todo. A Academia Militar dos Estados Unidos em West Point foi oficialmente autorizada em 16 de março de 1802. Composta pelo Corpo de Engenheiros de 17 homens, Jefferson logo tomou outra ação muito maior que exigiria o apoio do exército, a compra da Louisiana. O capitão Meriwether Lewis e o tenente William Clark lideraram uma expedição militar de 26 meses que exigiu a organização, engenhosidade e resistência que podiam ser encontradas no exército dos Estados Unidos. Esses soldados liderariam seus homens por mais de 12.000 quilômetros de terreno difícil, fornecendo o primeiro mapa detalhado da região e trazendo informações valiosas. Foi uma grande conquista, mas outro grande desafio ainda estava por vir. O pêndulo França-Grã-Bretanha balançou novamente. Grã-Bretanha e França estavam novamente em guerra e os Estados Unidos insistiam que eram uma parte neutra. A Grã-Bretanha impôs restrições comerciais entre Estados Unidos da América e França, representando dificuldade e insulto à soberania americana. Além disso, a Grã-Bretanha havia capturado americanos nascidos na Grã-Bretanha de navios mercantes e os forçado a servir na Marinha Real. Além disso, a Grã-Bretanha continuava apoiando as tribos indígenas no território do Noroeste, fornecendo armas para atacarem assentamentos americanos. E, finalmente, em 1812, a América não aguentou mais. Em 1º de junho de 1812, o presidente James Madison pediu ao Congresso uma declaração de guerra e a recebeu. O exército regular foi aumentado para uma força autorizada de quase 37.000 homens. Regimentos de voluntários e a milícia estadual também teriam um papel nesta guerra e, eventualmente, 20 regimentos adicionais de infantaria seriam adicionados ao exército regular com alistamentos de 1 ano. Os regimentos de infantaria eram recrutados de estados individuais, de modo que a maioria dos homens em um regimento vinha do mesmo estado. O Congresso ofereceu bônus de assinatura em terras e dinheiro para atrair os homens. Na guerra, a América lutou contra os britânicos em terra e no mar,
e também lutou contra os aliados britânicos, os índios do território do Noroeste, que eram liderados pelo chefe de guerra Shawnee. Tecumseh já vinha causando problemas para os militares americanos antes mesmo do início desta guerra, e em agosto de 1812, seus homens ajudaram os britânicos a capturar Detroit. Mas a cidade foi reconquistada um ano depois pelo capitão da Marinha Oliver Hazard Perry, e o próprio Tecumseh foi morto na Batalha do Rio Tâmisa. Com sua morte, a aliança das tribos indígenas se desfez. A principal batalha da Guerra de 1812 ocorreu após a assinatura do Tratado de Ghent, que encerrou o conflito. Em 8 de janeiro de 1815, o major-general André Jackson, sem saber do tratado assinado semanas antes, liderou uma força amalgamada de cerca de 1.000 soldados regulares e de 3 a 4.000 milicianos, incluindo piratas e escravos libertos. Para a grande consternação de muitos, para defender a cidade de Nova Orleans contra uma força quase 3 vezes maior que a dele. Anos depois, Teddy Roosevelt escreveria sobre o sucesso de Jackson contra um inimigo superior. Os soldados americanos merecem elogios, pois não se deve esquecer que eram tropas inexperientes enfrentando veteranos. E, na verdade, só o incansável cuidado de Jackson ao treiná-los poderia tê-los preparado. Em campo aberto, os regulares britânicos, devido à sua maior habilidade em manobras e ao fato de possuírem baionetas, com as quais os tenessianos não contavam, provavelmente teriam conseguido derrotá-los. Em terreno acidentado ou irregular, a habilidade dos tenessianos como atiradores e homens da floresta provavelmente lhes daria vantagem. Os soldados americanos merecem grande crédito por terem se saído tão bem, mas um crédito ainda maior pertence a André Jackson, que por sua cabeça fria e olhar rápido, seu coração valente e mão firme, destaca-se na história como o general mais capaz que os Estados Unidos produziram desde o início da Revolução até o começo da Grande Rebelião. Não demorou muito para que André Jackson estivesse novamente liderando tropas para a guerra, desta vez nas Guerras Seminoles na Flórida. Os Seminoles eram uma nação indígena composta por várias tribos e incluíam homens que eram escravos afro-americanos fugitivos. Esse não foi o primeiro conflito de André Jackson com tribos indígenas do Sul. Antes de sua grande vitória em Nova Orleans, André Jackson já havia derrotado a nação Creek no Alabama e na Geórgia, forçando as tribos a cederem vastas porções de suas terras ao governo dos Estados Unidos da América. As guerras indígenas continuaram, enquanto a América, como sempre, olhava para o oeste. Em 1846, após a anexação do Texas, um ano antes, a América entrou em guerra com o México. Havia grande oposição à guerra, já impulsionada pela rivalidade regional que dividiria o país. Em 15 anos, a nação viu apoio à guerra nos estados do Sul e oposição em grande parte do Norte. Mas a guerra continuou. Esse conflito não envolveu invasão ou insurreição dentro das fronteiras dos Estados Unidos. Portanto, o presidente James Polk não podia convocar a milícia para o serviço federal. A guerra teria que ser travada apenas pelo Exército Federal. No início da guerra, o Exército tinha cerca de 6.000 soldados regulares. Regimentos de voluntários aumentaram o efetivo para 115.000. As forças americanas rapidamente capturaram o Novo México e a Califórnia em 1846. Então, em março de 1847, o general Winfield Scott liderou o primeiro grande desembarque anfíbio na história do Exército dos Estados Unidos em Veracruz, no México. Entre os 14.000 homens que o seguiam estavam Roberto E. Lee, George Meade, Ulysses S. Grant, Jaime Longstreet e Thomas Stonewall Jackson, embora esse apelido ainda estivesse há mais de uma década no futuro. Scott avançou à cidade do México com cerca de 8.500 homens, deixando parte das tropas para trás.
Alguns meses depois, os homens de Scott derrotaram as forças mexicanas na Batalha de Chapultepec, capturando a cidade do México. Os soldados americanos venceram todas as batalhas importantes na guerra contra o México, mas o sucesso nessa guerra pode ter tornado a próxima inevitável. As lutas entre estados livres e escravistas, que já causavam profundas divisões na União, se tornariam ainda mais intensas. As vastas terras que o México cedeu no Tratado de Guadalupe Hidalgo aumentariam as tensões como nunca antes. E os soldados americanos que haviam acabado de capturar a cidade do México juntos, em breve se enfrentariam como inimigos. Antes mesmo de a luta começar, a Confederação já havia recrutado um dos melhores generais do país. Nos anos seguintes à guerra com o México, Robert E. Lee foi nomeado superintendente de sua amada Academia Militar dos Estados Unidos. Quando os estados começaram a se separar, seu antigo comandante, General Winfield Scott, o procurou para assumir o comando das forças da União. Mas Lee não conseguiu lutar contra a Virgínia e renunciou à sua patente no exército quando seu estado se separou da União em abril de 1861, após a captura do Forte Sumter. O presidente Lincoln respondeu a Sumter convocando 75 mil milicianos para defender a capital e exigir o retorno dos Estados Confederados. Décadas de inatividade da milícia deixaram poucos desses homens devidamente equipados, treinados ou experientes. Infelizmente, esses 75 mil voluntários de 90 dias não tiveram um bom desempenho na primeira grande batalha da guerra. Nós os chamamos, tentamos dizer que não havia perigo, pedimos para que parassem, imploramos para que resistissem. Chamamos eles de covardes, xingamos com termos ofensivos, sacamos revólveres e ameaçamos atirar, mas foi em vão. Um pânico cruel, insano e desesperador tomou conta deles e se espalhou para todos ao redor. O calor estava insuportável. Eram cerca de 6 homens, exaustos, bocas abertas, lábios rachados e escurecidos pela pólvora dos cartuchos mordidos na batalha, olhos arregalados de frenesi. Nenhum mortal viu tantos desgraçados juntos. Assim relatou o congressista de Ohio, Alberto Riddle, após testemunhar a debandada das forças da União na primeira batalha de Bull Run, em 21 de julho de 1861. Após a debandada em Bull Run, Lincoln assinou lei convocando 500 mil voluntários para servir por 3 anos. Apenas 3 dias depois, ele assinou um projeto de lei elevando esse número para 1 milhão. O general McClellan treinaria esses novos homens para formar uma das melhores forças de combate do mundo, o Exército do Potomac. Mas ele teria dificuldades para comandá-los de forma eficaz, assim como outros comandantes, até que, finalmente, o general Ulysses S. Grant assumiu o comando em 1864. Quando os canhões atacaram o Forte Sumter em abril de 1861, o governo federal possuía cerca de 500 mil armas de ombro em arsenais do norte. Cerca de 80% dessas eram armas de alma lisa de calibre 69. Os estados do sul tinham cerca de 1/3 desse número de armas longas, muitas vindas de arsenais federais, e a maioria eram mosquetes de alma lisa. Isso incluía antigos mosquetes Springfield de Pederneira, modelos de 1816 e 1822, alguns dos quais haviam sido convertidos para o sistema de percussão e outros não. Assim como os mosquetes modelo 1842, fabricados já como armas de percussão. Desde o início, ambos os lados podiam recrutar mais tropas do que conseguiam armar rapidamente, e houve um esforço massivo para construir ou comprar o máximo de armas possível. Mas a União não precisava apenas de armas, precisava de homens para dispará-las. Com a proclamação da emancipação, a União começou a recrutar ativamente soldados negros para suas fileiras. Em maio de 1863, o Departamento de Guerra criou o Bureau das Tropas Coloridas dos Estados Unidos da América para recrutar afro-americanos para lutar.
Quase 200 mil negros se alistaram no exército dos Estados Unidos da América durante a Guerra Civil. Eles serviram nos Estados Unidos. Tropas coloridas, recém-criadas por ordem do secretário do Exército, incluíam regimentos negros de todos os tipos: infantaria, cavalaria e artilharia. Ao final da guerra, as tropas de coloridos dos Estados Unidos da América representavam cerca de 10% das forças totais da União. Eles lutaram por muitos motivos, mas obviamente um incentivo poderoso era dar um golpe contra as forças que haviam escravizado milhões de seus companheiros afro-americanos. Ao pegar armas e entrar na luta, esses homens não estavam esperando para serem libertos, eles estavam se libertando. A guerra se arrastou por mais tempo do que qualquer um esperava. A promoção de Grant a tenente-general, encarregado de todas as forças da União em março de 1864, colocou em movimento as campanhas que levariam a guerra à sua sangrenta conclusão. Isso envolveu enviar o general William Tecumseh Sherman, nome inspirado no líder Shawnee, que se opôs à América em 1812, para marchar com seus exércitos pela Geórgia até o Atlântico, destruindo todos os recursos confederados pelo caminho, incluindo a cidade de Atlanta, o coração do Sul. O próprio Grant se concentraria no exército da Virgínia do Norte do general Robert E. Lee, centrado em Richmond, Virgínia. Em junho, Grant e seus generais estavam na região de Richmond-Petersburg e estavam cavando trincheiras. As ações em torno de Petersburg e Richmond continuaram durante o outono e até mesmo no inverno. Uma série de escaramuças e batalhas menores ocasionalmente produziam vitórias para a Confederação, mas estavam desgastando os recursos de Lee. Em abril de 1865, o exército da Virgínia do Norte estava seriamente enfraquecido. Após 4 anos de guerra, os soldados rebeldes estavam exaustos. A escassez de comida e as doenças haviam cobrado seu preço e mais homens desapareciam durante a noite, deixando para trás um exército reduzido. Então as forças da União finalmente romperam as linhas em Petersburgo. Grant mais tarde descreveu o ataque. Mantivemos um fogo contínuo de artilharia sobre o inimigo em toda a linha, incluindo ao norte do rio James, até que houvesse luz suficiente para avançar, o que foi por volta de 1/4 para as 5 da manhã. Nesse horário, os corpos de Parks e Wright avançaram conforme ordenado, removeram o abatis sob intenso fogo e seguiram sem hesitar. Eles subiram nos parapeitos e se lançaram para dentro da linha inimiga. Grant ordenou fogo contínuo de artilharia na linha inimiga durante toda a noite de 1º de abril. Às 4 horas da manhã do dia 2 de abril, o 9º e o 6º Corpos atacariam em suas respectivas frentes. O 6º Corpo de Exército atacou as trincheiras confederadas na estrada Boyd and Plank. O 9º Corpo de Exército teve sucesso no ataque inicial, capturando 3 baterias confederadas. Os sulistas estavam com pouca mão de obra. A linha deles estava muito esticada. O 9º Corpo de Exército tomou as trincheiras confederadas. Com aquela ruptura nas linhas confederadas, as defesas do sul na cidade tornaram-se insustentáveis. Após 9 meses de guerra de trincheiras, isso não se repetiria. Até a Primeira Guerra Mundial, o cerco de Petersburgo havia terminado. As forças confederadas haviam recuado para as defesas internas da cidade. Grant planejou novo bombardeio de artilharia para as 5 da manhã. Em 3 de abril, seguido de outro ataque 1 hora depois. Mas o general Robert E. Lee evacuou a cidade durante a noite. Em 2 semanas, Lee se rendeu a Grant no tribunal de Appomattox. O fim da Guerra Civil significou o retorno às guerras indígenas, a Guerra Dakota, de 1862, a Grande Guerra Sioux, a Guerra das Black Hills, a última resistência do general da União Custer na Batalha de Little Bighorn, o massacre em Wounded Knee.
Soldados e colonos americanos enfrentaram os índios americanos e parecem, do nosso ponto de vista, ter participado de um terrível jogo de superação, enquanto cada lado lutava para provar ser mais selvagem do que o outro. Mas, no final, o poder esmagador das Forças Armadas dos Estados Unidos foi suficiente para derrotar as tribos guerreiras dos índios americanos. Nessas guerras, o general Nelson A. Miles, do 5º Regimento de Infantaria dos Estados Unidos da América, foi um dos mais eficazes. Após a destruição das forças de Custer em Little Bighorn, Miles ajudou a varrer as planícies dos índios Lakota, empurrando-os para suas reservas. Ele aceitou a rendição do chefe Joseph dos Nez Perce em 1877, a rendição do líder de guerra Apache Jerônimo em 1886 e a rendição do chefe Sioux Kicking Bear em 1890. As guerras indígenas foram um período difícil e hoje os americanos olham para a destruição e remoção forçada das tribos indígenas como algo trágico. Em 1895, o general Miles tornou-se comandante-geral do Exército dos Estados Unidos da América. Ele ainda ocupava esse cargo 3 anos depois, quando os Estados Unidos entraram em guerra com a Espanha. Ao ser declarada a guerra na primavera de 1898, o Exército dos Estados Unidos tinha cerca de 28 mil soldados. Eram necessários mais soldados para a guerra, mas o presidente não podia convocar as milícias estaduais, pois os Estados Unidos da América não estavam sob ameaça imediata de invasão. O exército queria mais 50 mil homens. Eles receberam 220 mil voluntários. O voluntário mais notável foi Theodore Roosevelt. Até recentemente, Theodore Roosevelt havia sido o secretário assistente da Marinha e ele apoiava fortemente essa guerra. O Krag era um rifle de ferrolho repetidor, calibrado para o novo cartucho sem fumaça de 30 calibres do Exército. Ele tinha uma cadência de tiro menor do que alguns de seus concorrentes, mas os oficiais de intendência acreditavam que a recarga mais lenta era algo positivo, pois ajudaria a economizar munição. Essa guerra também foi o primeiro uso da metralhadora Gatling pelo Exército dos Estados Unidos da América como apoio de fogo móvel ofensivo. Durante a famosa batalha pela colina de San Juan, as metralhadoras Gatling, usadas naquela época, tinham 10 canos rotativos e podiam disparar de 300 a 900 tiros por minuto, usando a mesma munição do Krag. O primeiro-tenente John Henry Parker comandou o novo destacamento de metralhadoras Gatling do Exército. Em certo momento, as metralhadoras de Parker apoiaram Teddy Roosevelt e seus cavaleiros rudes. A essa altura, Leonard Wood havia recebido uma promoção em campo para general de brigada e Roosevelt agora era o coronel do regimento, escreveu Parker na história do destacamento de metralhadoras Gatling. Traub apontou o inimigo que ameaçava a posição do coronel Roosevelt. A cerca de 600 metros à direita, em diagonal às metralhadoras, e a 200 metros do saliente ocupado por Roosevelt e a 3ª Cavalaria, havia cerca de 400 inimigos aparentemente tentando atacar. A metralhadora do sargento Greene foi imediatamente direcionada para esse grupo em uma elevação de tiro direto. O grupo se dispersou. O capitão Marcotte relata que, após a rendição, oficiais espanhóis disseram que o inimigo ali era um grupo de cerca de 600 homens fugindo de El Caney. Eles foram atingidos por fogo de metralhadora tão eficaz que só 40 voltaram para Santiago. O restante morreu. Roosevelt ficou tão impressionado com as ações de Parker naquele dia e com sua capacidade de perceber o potencial das metralhadoras que colocou suas próprias 2 metralhadoras, Colt de 7 mm, sob o comando de Parker. A Guerra Hispano-Americana terminou com o Tratado de Paris, no outono de 1898. O tratado tornou Cuba um estado independente e exigiu que a Espanha cedesse Guam e Porto Rico para os Estados Unidos. A Espanha também aceitou 20 milhões de dólares dos Estados Unidos como pagamento pelas Filipinas. Mas os filipinos estavam lutando uma revolução contra a Espanha e não se consideravam à venda. E assim, mal os Estados Unidos saíram da guerra com a Espanha, já estavam em guerra com forças insurgentes nas Filipinas.
A Guerra Filipino-Americana durou 3 anos, no meio dos quais Teddy Roosevelt recebeu uma promoção de coronel de um regimento voluntário a presidente dos Estados Unidos. Roosevelt escreveu em sua autobiografia: como um legado da Guerra Espanhola, ficamos com relações peculiares com as Filipinas, Cuba e Porto Rico e com um interesse imensamente aumentado na América Central e no Mar do Caribe. No que diz respeito às Filipinas, minha crença era de que deveríamos treiná-los para o autogoverno o mais rápido possível e então deixá-los livres para decidir seu próprio destino. Eu não acreditava em estabelecer um prazo para conceder-lhes a independência, porque não achava sensato tentar prever quando eles estariam prontos para o autogoverno. E uma vez feita a promessa, eu teria sentido que era imperativo cumpri-la. Poucos meses após assumir o cargo, eliminamos a última resistência armada nas Filipinas. Isso não era de caráter meramente esporádico. Se a descrição dos eventos nas Filipinas, feita por Roosevelt, soa como construção de nação, talvez ele previsse os desafios que os Estados Unidos da América e seu exército enfrentariam um século depois. Muitas mudanças aguardavam o exército dos Estados Unidos nos anos e décadas seguintes. A breve guerra dos Estados Unidos da América com a Espanha sinalizou interesse em questões externas e sua rápida vitória indicou que a nação estava preparada para se manter em conflitos com as potências europeias. Logo teria a chance de testar essa ideia, à medida que a América entrava em um século de guerras mundiais, ameaças nucleares, lutas da Guerra Fria e política do Oriente Médio. Mas, como sempre fez e sempre faria, o exército dos Estados Unidos da América estava pronto para se colocar entre a América e qualquer ameaça, provando repetidas vezes seu lema: isso nós defenderemos. Suponho que sim. Os Estados Unidos sempre estarão despreparados para a guerra e, consequentemente, sempre estarão expostos a grandes despesas e à possibilidade das mais graves calamidades quando a nação entrar em guerra. Isso não é novidade. Os americanos só aprendem com catástrofes e não com a experiência. Nosso exército e marinha, e acima de tudo, nosso povo, aprenderam algumas lições com a Guerra Hispano-Americana e as aplicaram para nosso próprio benefício. Durante a década seguinte, a melhoria em nossa marinha e exército foi muito grande. Não apenas em material, mas também em pessoal e, acima de tudo, na capacidade de manejar nossas forças em unidades de bom tamanho. Se a avaliação de Theodore Roosevelt sobre o estado do exército na época da Guerra Hispano-Americana soa dura, não é pior do que a do Centro de História Militar do Exército dos Estados Unidos da América. Na primavera e verão de 1898, milhares de voluntários, poucos com experiência militar e a maioria inexperiente, chegaram aos novos acampamentos no sul. Mas um pouco da vida militar nos campos de treinamento logo diminuiu o entusiasmo da maioria dos voluntários. Pois lá, eles encontraram falta crônica dos equipamentos mais essenciais, até mesmo de itens básicos como roupas de baixo, meias e sapatos. Uma dieta constante de comida mal preparada, condições sanitárias incrivelmente ruins, instalações médicas inadequadas e falta de armas modernas. Ineficiência semelhante marcou as operações reais contra a Espanha, conduzidas pelo Departamento de Guerra. Embora os militares americanos tenham derrotado os espanhóis de forma contundente, as deficiências da organização do exército ficaram evidentes. Esse também foi um período de avanços em armamentos, comunicações e transporte. Se os Estados Unidos quisessem ter um papel ativo no mundo, precisariam modernizar seu exército. No início do novo século, o exército passou por mudanças organizacionais e administrativas significativas para eliminar as ineficiências generalizadas do Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América e teria que fazer isso rapidamente, porque, embora não soubessem, a guerra estava chegando. Uma guerra além de tudo o que o mundo já havia conhecido antes.
O homem escolhido para conduzir essas mudanças foi Elihu Root, secretário de guerra sob o presidente McKinley e depois sob o presidente Theodore Roosevelt, após o assassinato de McKinley. Root identificou 3 áreas principais que precisavam de reforma: os ramos e escolas, a estrutura de comando e a Guarda Nacional. 1/3 dos oficiais do Exército Regular não tinha educação militar. O secretário Root, em 1901, anunciou um novo e abrangente sistema de educação para oficiais. Era formado pela Academia Militar dos Estados Unidos da América em West Point, pela Escola de Serviço Geral e Estado-Maior em Fort Leavenworth e por 5 escolas de serviços especiais. Em 1904, o Exército criou escolas de pós para treinar soldados alistados. As escolas do Exército, exceto em West Point, eram supervisionadas pelo Colégio de Guerra do Exército. A próxima área que Elihu Root viu necessidade de reforma foi a Guarda Nacional. Ao longo de sua história, a Guarda Nacional, que pode traçar suas origens às unidades de milícia que existiam antes da fundação do país, contribuiu substancialmente para vitórias em grandes guerras e pequenas batalhas. Ao longo do século XIX, as milícias estaduais tornaram-se desorganizadas, com equipamentos e treinamentos inconsistentes e difíceis de manejar. Na época da Guerra Hispano-Americana, o presidente tinha autoridade para convocar tropas, mas cada estado determinava como cumpriria sua cota. O governador costumava convocar as unidades da Guarda Nacional para se voluntariarem, mas elas não eram obrigadas por lei. Muitos recusaram e muitos dos que se voluntariaram não passaram no exame físico. Os estados então cumpriram sua cota recrutando civis que, apesar de sua coragem pessoal, não estavam preparados para a guerra. Em 1903, o Congresso agiu para instituir reformas identificadas por Elihu Root, que dariam ao governo federal um papel maior no sistema. A Lei da Milícia de 1903 abordou algumas das fraquezas das milícias estaduais. O presidente agora teria autoridade para convocar a guarda para 9 meses de serviço federal, em vez de 3. Alguns anos depois, a lei seria emendada para remover qualquer limite ao tempo de serviço. Os membros da guarda eram obrigados por lei a atender ao chamado do presidente, e os estados eram obrigados a organizar, equipar e treinar a guarda de acordo com os padrões do exército regular. Em 1916, com a Primeira Guerra Mundial devastando a Europa e os Estados Unidos da América prestes a se envolver, a Lei de Defesa Nacional transformou as milícias estaduais desorganizadas em uma força de reserva bem treinada e equipada do Exército dos Estados Unidos da América. A lei concedeu ao Departamento de Guerra o poder de definir o tipo e número de unidades por estado. Exigia que os membros da Guarda jurassem lealdade ao governo federal e estadual. A lei também aumentou consideravelmente a força militar do país, autorizando um exército regular em tempo de paz de 175 mil homens, podendo ser ampliado para quase 300 mil em tempos de guerra. Enquanto isso, o tamanho da Guarda Nacional foi quadruplicado para 400 mil soldados cidadãos. Obrigada a responder quando o presidente convocasse, a Guarda ainda responderia ao governador como seu comandante em chefe em todos os outros momentos. A Lei de 1916 criou o Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva para instituir centros de treinamento em faculdades e universidades. Mudanças também foram feitas nos critérios para a mais alta condecoração de combate do país, a Medalha de Honra, para aumentar o padrão desta condecoração. Em 1918, o Congresso criou a Cruz de Serviço Distinto e a Estrela de Prata, em resposta a uma recomendação do general Pershing. Ele destacou a necessidade de reconhecer ações que foram valentes, mas não acima e além do dever. A Medalha de Honra agora seria reservada para os exemplos mais extraordinários de bravura. Daqui em diante, a Medalha de Honra só seria concedida a indivíduos do Exército, Marinha ou fuzileiros navais
que se destacassem de forma notável por bravura e intrepidez, arriscando suas vidas além do dever enquanto envolvidos em conflito armado. Apesar das regras mais rígidas, 119 homens foram condecorados com a Medalha de Honra por atos de bravura na Primeira Guerra Mundial. Antes daquela guerra, o Exército dos Estados Unidos da América teve a oportunidade de testar algumas de suas melhorias organizacionais em um conflito menor no México. A Revolução Mexicana estava se espalhando para os Estados Unidos, irritada com o apoio americano a um rival. Pancho Villa, um ex-general mexicano e ex-governador de Chihuahua, agora liderava um exército guerrilheiro em uma série de ataques ao longo da fronteira. Em resposta a um ataque em 9 de março de 1916, o presidente Woodrow Wilson ordenou que o general de brigada John J. Pershing entrasse no México. Embora o próprio governo mexicano desejasse capturar Villa, logo protestou contra a presença do exército dos Estados Unidos da América dentro de suas fronteiras. Caçar Villa ficou muito mais difícil e, em poucos meses, Wilson convocou 75 mil soldados da Guarda Nacional para ajudar a patrulhar a fronteira. Pershing não conseguiu capturar Pancho Villa antes de ser chamado para uma tarefa maior, a guerra na Europa. Mas eles conseguiram pôr fim à violência ao longo da fronteira. E o evento proporcionou uma excelente oportunidade para que o exército regular e as tropas da Guarda Nacional treinassem juntos em campo, sob condições intensas. A experiência ajudaria a prepará-los para o que estava por vir. Essa guerra já se arrastava há 3 anos enquanto os Estados Unidos tentavam permanecer neutros. O presidente Woodrow Wilson havia sido reeleito em grande parte porque manteve os Estados Unidos fora da guerra. Mas a política de guerra submarina e restrita da Alemanha levou Wilson e o país longe demais. Apesar de terem um pequeno exército permanente, os Estados Unidos tinham uma população de 90 milhões, maior que a da Grã-Bretanha e França juntas. Em maio de 1917, o Congresso aprovou a Lei do Serviço Militar Obrigatório, expandindo rapidamente o exército. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América enviadas para a Europa para apoiar a Grã-Bretanha e a França foram chamadas de Força Expedicionária Americana, ou Força Expedicionária Americana sob o comando do general John J. Blackjack Pershing. Naquela época, Pershing já tinha uma carreira extraordinária. Ele lutou com os soldados Búfalo do 10º Regimento de Cavalaria em San Juan Hill, na Guerra Hispano-Americana. E foi promovido pessoalmente a general de brigada pelo presidente Theodore Roosevelt em 1905, pulando 3 patentes e mais de 800 oficiais superiores. Seu esforço para capturar Pancho Villa não teve sucesso, mas nesse processo ele foi pioneiro no uso de comboios de caminhões para entregar suprimentos. Em 1917, foi promovido a general pelo presidente Wilson e assumiu o comando da organização, treinamento e abastecimento da crescente Força Expedicionária Americana. Durante a Primeira Guerra Mundial, Pershing serviria como mentor para os grandes generais da Segunda Guerra Mundial, homens como o então coronel George C. Marshall, um dos principais assistentes de Pershing. Marshall foi um dos principais idealizadores da ofensiva de Meuse-Argonne, uma grande operação conjunta entre a Força Expedicionária Americana e o 4º Exército francês, que ajudou a pôr fim à guerra. Isso fez parte de uma grande ofensiva iniciada no final do verão de 1918 para romper a linha Hindenburg, uma vasta rede de defesas alemãs no nordeste da França. O alto comando alemão acreditava que a linha Hindenburg não poderia ser rompida. Ela incluía trincheiras, bunkers de concreto e pesadas faixas de arame farpado, túneis para movimentação de tropas, e tudo era protegido por posições de metralhadoras. A metralhadora marcou a experiência aterrorizante, sangrenta e devastadora da Primeira Guerra Mundial. Os americanos deram o pontapé inicial nas metralhadoras com a Gatling, usada perto do final da Guerra Civil.
Mas embora essa tenha sido a primeira arma de disparo contínuo, ela não era realmente uma arma automática, pois exigia que uma pessoa girasse uma manivela para carregar os cartuchos. Isso mudou com a invenção de 1884 de Hiram Marsin, inventor britânico nascido nos Estados Unidos da América. A metralhadora Marsin foi originalmente usada pelas forças britânicas durante as guerras coloniais na Rodésia, África do Sul e Nigéria. Os exércitos inicialmente foram lentos para adotar as metralhadoras devido à sua tendência de travar. As forças americanas usaram a metralhadora Gatling até abandoná-la em 1911, mas gradualmente, os exércitos da Europa e a Marinha Americana começaram a incorporar a metralhadora em suas forças. Durante a Primeira Guerra Mundial, as forças americanas tiveram que usar principalmente metralhadoras fornecidas por seus aliados franceses. Mas, no final da guerra, um pequeno número de metralhadoras pesadas projetadas pelo lendário gênio das armas de fogo, John Moseph Browning, chegou à linha de frente. Browning foi um dos armeiros mais respeitados do século XX ou de qualquer outro século e projetou várias armas confiáveis e eficazes usadas pelos Estados Unidos durante a guerra. A Browning M1917 só foi distribuída às últimas unidades enviadas à Europa. Mas ela provaria seu valor nas guerras mundiais I e II e continuaria a ser usada na Coreia e no Vietnã. A M1917 era uma metralhadora pesada, disparando 450 cartuchos calibre .30-06 por minuto. Browning também criou uma metralhadora leve, a M1917 Browning Automatic Rifle, ou BAR. Embora, como a pesada M1917 tenha tido uso limitado na Primeira Guerra Mundial, a BAR se tornou a espinha dorsal das forças dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial e na Coreia. Pesando cerca de 7 quilos, a BAR trouxe poder de fogo automático para o nível de esquadrão. As vastas redes de trincheiras ao longo da frente ocidental, protegidas por metralhadoras mortais, levaram ao desenvolvimento de mais uma ferramenta de guerra, o tanque blindado. Em casa, o tenente-coronel Dwight D. Eisenhower treinava tripulações de tanques em Gettysburg, Pensilvânia. Na frente ocidental, os britânicos, seguidos pelos franceses, lideraram o desenvolvimento de tanques durante a guerra. Durante a ofensiva de Meuse-Argonne, o coronel George Patton, outro dos protegidos de Pershing, comandou tanques franceses Renault tripulados por americanos. O apoio dos tanques ajudou a repelir as forças alemãs na Batalha de Saint-Michel. Mas durante a ofensiva de Meuse-Argonne, 2 semanas depois, as estradas ruins tornaram os tanques ineficazes. Uma das unidades que participaram da ofensiva de Meuse-Argonne foi a recém-organizada 93ª Divisão. A 93ª era uma divisão só de negros, criada em dezembro de 1917 no campo Stewart, Virgínia. A divisão incluía os regimentos de infantaria 369U, 370U, 371U e 372U. Todos os 4 regimentos foram cedidos aos franceses, que estavam desesperadamente precisando de tropas para substituir suas perdas. Isso foi considerado um arranjo temporário, mas durou até o final do conflito. Os homens do 371º Regimento eram recrutas da Carolina do Sul. Eles chegaram à frente ocidental em abril de 1918 e começaram a treinar com os franceses. No verão daquele ano, eles serviram como parte do 4º Exército francês e participaram da ocupação do setor de Verdun. Em setembro, o 371 juntou-se ao 4º Exército francês para participar da última grande ofensiva dos aliados. Foi uma operação conjunta com o 1º Exército das Forças Expedicionárias Americanas, comandado por Pershing. Por suas ações nesta ofensiva, o 371 o recebeu honrarias das forças francesas e americanas. O regimento como um todo foi condecorado com a Legião de Honra Francesa e a Cruz de Guerra. 10 oficiais e uma dúzia de soldados também foram condecorados com a Cruz de Serviço Distinto Americana.
E o neto de um escravo, o cabo Fred Stowers, demonstraria tanto valor que seria condecorado com a Medalha de Honra. Na manhã do dia 28 de setembro de 1918, que seria o último dia de sua vida, o cabo Fred Stowers servia como líder de esquadrão da Companhia C, enquanto eles se preparavam para tomar a colina 188 no setor Champagne-Mont. A citação da Medalha de Honra do cabo Stowers descreve o que aconteceu em seguida. Com heroísmo extraordinário e total desconsideração pelo perigo pessoal, sob intenso fogo, ele avançou rastejando e liderou seu esquadrão até um ninho de metralhadora inimigo que causava grandes baixas à companhia. Após uma luta feroz, a posição da metralhadora foi destruída e os soldados inimigos foram mortos. Demonstrando grande coragem e intrepidez, o cabo Stowers continuou a pressionar o ataque contra um inimigo determinado. Enquanto rastejava e incentivava seus homens a atacar, na segunda linha de trincheiras ele foi gravemente ferido por metralhadora. Embora o cabo Stowers estivesse mortalmente ferido, ele avançou, incentivando os membros de seu esquadrão até morrer. Inspirados pelo heroísmo e demonstração de bravura do cabo Stowers, sua companhia continuou o ataque contra probabilidades incríveis, contribuindo para a captura da colina 188 e causando pesadas baixas ao inimigo. A ofensiva de Argonne continuou e na próxima fase. Outro soldado americano também demonstraria valor acima e além do dever e seria condecorado com a Medalha de Honra. Assim como Stowers, esse homem era cabo. O mundo, no entanto, o lembra melhor pelo seu posto posterior, Sargento York. Alvin York escreveu sobre suas ações em 8 de outubro de 1918, como afirma um memorial na vila francesa de Châtel-Chery. Armado com um rifle e uma pistola, ele silenciou um batalhão alemão de 35 metralhadoras, matou 25 soldados inimigos e capturou 132. Stowers e York eram ambos soldados cidadãos que se registraram no serviço seletivo e atenderam ao chamado. Quando a América entrou na guerra, a ofensiva de Meuse-Argonne foi um sucesso. A linha Hindenburg foi rompida e, em 11 de novembro de 1918, os alemães assinaram um armistício, aceitando o cessar-fogo. O Tratado de Versalhes encerraria a guerra em 1919, embora, na verdade, a paz acabaria sendo apenas uma pausa para que a nação criasse outra geração para colocar em uniforme. Em reconhecimento por seu serviço, o general John J. Blackjack Pershing seria promovido a general dos Exércitos dos Estados Unidos, o mais alto posto nas Forças Armadas. O posto foi criado para Pershing, mas em 1976, George Washington também foi promovido póstumamente ao mesmo cargo, com mais de um século de antiguidade, ao Pershing, para que ninguém jamais pudesse superar o primeiro comandante-chefe da nação. E quanto aos soldados? Como escreve o Centro de História Militar, as unidades no exterior foram trazidas de volta tão rapidamente quanto era possível encontrar espaço nos navios. Quando o armistício foi assinado em 11 de novembro de 1918, o Exército dos Estados Unidos da América tinha mais de 3,7 milhões de homens. Em 9 meses, quase 90% foram desmobilizados. No final de 1919, as forças ativas foram reduzidas para menos de 20 mil oficiais e pouco mais de 200 mil soldados. Em 1920, o Congresso modificou a Lei de Defesa Nacional de 1916, criando o sistema de 3 componentes do Exército: regular permanente, Guarda Nacional e reservas organizadas. A Lei de Defesa Nacional de 1920 também criou o Serviço Aéreo do Exército, que ao longo das décadas se transformaria até se tornar a Força Aérea. A lei extinguiu o Corpo de Tanques como órgão independente e o devolveu à infantaria. Durante a Segunda Guerra Mundial, os tanques americanos foram projetados para apoiar operações de infantaria ou operações tradicionais de cavalaria?
Eles não tinham o poder de fogo dos modelos alemães e russos, mas sua confiabilidade, especialmente o tanque M4 Sherman e a capacidade do país de produzi-los em massa, os tornaram inestimáveis. Para o apoio à infantaria, o Major-General Adna R. Schaff Jr., considerado o pai da força blindada, percebeu que a infantaria mecanizada dominaria a próxima Grande Guerra. Em 1931, o chefe do Estado-Maior do Exército, Douglas MacArthur, ordenou que todos os ramos fossem mecanizados. Mas o processo era caro e lento, com muitos ainda acreditando que cavalos eram muito superiores a caminhões e tanques. As melhorias no design dos veículos continuaram e, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o cavalo foi trocado por jipes, motocicletas, tanques e caminhões. Os soldados americanos também iriam para a guerra com armas aprimoradas. O novo modelo, Browning Automatic Rifle, Browning Automatic Rifle 1918A2, era a metralhadora leve perfeita. Ele não tinha mais disparo semiautomático, apenas totalmente automático. O M1918A2 também tinha um bipé estilo trenó montado na extremidade do cano para melhorar a estabilidade. Outras duas armas Browning serviram como metralhadoras médias e pesadas na Segunda Guerra Mundial. A metralhadora Browning M19, calibre 30, era refrigerada a ar com proteção de cano perfurada, substituindo o jaquetão de água do modelo antigo. Com a metralhadora Browning M2 calibre 50, João Browning completou a tríade das metralhadoras leves, médias e pesadas dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A M2 era semelhante em design à M1919, mas usava o cartucho calibre 50, muito maior, desenvolvido ao mesmo tempo que a arma. A maioria dos soldados de infantaria não carregava metralhadoras na Segunda Guerra Mundial. Eles carregavam a arma que o general George S. Patton Jr. chamou de o maior instrumento de batalha já criado, o M1 Garand. Em 1935, MacArthur terminou sua missão como chefe do Estado-Maior do Exército e se tornou conselheiro militar do governo da Comunidade das Filipinas. Os Estados Unidos mantinham forças nas Filipinas desde 1898, incluindo um número considerável de unidades filipinas. No entanto, apenas a Baía de Manila possuía fortificações adequadas. MacArthur ainda trabalhava para o governo filipino em 1941, organizando o novo exército filipino. Com recursos limitados, as forças não eram tão bem treinadas nem tão bem equipadas quanto ele gostaria. Em julho de 41, o presidente Roosevelt convocou MacArthur de volta ao serviço ativo no Exército dos Estados Unidos, nomeando-o tenente-general e comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos da América no Extremo Oriente. As forças filipinas foram incorporadas ao Exército dos Estados Unidos da América e MacArthur se preparou para uma invasão do Japão. Mas uma invasão que ninguém esperava que acontecesse ocorreu em apenas alguns meses. Naquele tempo, acreditava-se que se os Estados Unidos entrassem na guerra, focariam a maioria dos recursos na derrota da Alemanha. Primeiro, as forças nas Filipinas seriam concentradas na península de Bataan, com o resultado de que as Filipinas seriam sacrificadas a contragosto. Em 8 de dezembro, as forças imperiais japonesas atacaram a base aérea nas Filipinas. Houve muita troca de acusações e culpas ao longo dos anos sobre o motivo de os aviões estarem no solo quando a notícia do bombardeio em Pearl Harbor já havia se espalhado. Mas, independentemente dos motivos, os japoneses conseguiram destruir mais da metade dos aviões da Força Aérea do Extremo Oriente no primeiro dia da guerra. Com a superioridade aérea, as forças terrestres japonesas lançaram ataques em 10 de dezembro e uma grande invasão em 22 de dezembro. As forças filipinas, mal treinadas e mal equipadas, não conseguiram conter os invasores. As tropas de MacArthur tiveram que defender um território cada vez menor com meias rações. Nenhuma ajuda conseguia chegar dos Estados Unidos, escreveu mais tarde James Cowan, um mecânico do Corpo Aéreo dos Estados Unidos da América.
Não havia dúvida na minha mente de que Bataan seria nossa última batalha. Com os japoneses praticamente no controle do Pacífico Sul, eu não via nenhuma maneira de recebermos ajuda. A outra coisa que podíamos fazer era lutar o máximo possível, atrasando os japoneses enfurecidos em sua investida rumo às Índias Orientais holandesas. Minha vida com a companhia antiaérea se tornou uma constante agitação, montando canhões para proteger pontes ou outros pontos estratégicos. Enquanto recuávamos para Bataan, passávamos as noites em movimento e os dias atirando nos aviões japoneses. Nossas rações diminuíam a cada semana. Comemos todos os cavalos e mulas da 26ª Cavalaria. Até Jumper, companheiro do General Wainwright, foi sacrificado. Em fevereiro de 1942, com os japoneses se aproximando, o presidente Roosevelt ordenou que MacArthur escapasse para a Austrália. MacArthur inicialmente considerou renunciar à sua patente e ficar para lutar, mas sua equipe o convenceu do contrário. Em 12 de março, MacArthur e um pequeno grupo escaparam em 4 barcos, patrulha torpedeira, foram resgatados pela Marinha dos Estados Unidos da América e chegaram à Austrália. Ao chegar à Austrália, MacArthur fez seu famoso discurso: "Eu voltarei." O presidente dos Estados Unidos me ordenou que rompesse as linhas japonesas e seguisse de corregedor para a Austrália, para o propósito, pelo que entendi, de organizar a ofensiva americana contra o Japão, cujo objetivo principal é a libertação das Filipinas. Eu consegui passar e eu voltarei. Levaria anos, mas o general MacArthur voltaria e ele reconquistaria as Filipinas. Ele também receberia a Medalha de Honra por sua defesa das Filipinas. MacArthur foi um dos muitos generais que alcançariam um status lendário durante a Segunda Guerra Mundial. O general George C. Marshall foi chefe do Estado-Maior do Exército durante toda a guerra. Embora não tenha liderado tropas em combate, ele gerenciou habilmente a maior expansão militar da história dos Estados Unidos, um aumento de 40 vezes em apenas 3 anos. No fim de abril de 1945, mais de 3 milhões de soldados do Exército dos Estados Unidos da América estariam lutando no Teatro de Operações Europeu e 1,2 milhões no Teatro do Pacífico, onde mais 1,4 milhões de marinheiros também estavam servindo. Ele criou uma estratégia que guiou as operações dos aliados na Europa e, em dezembro de 1944, foi o primeiro general americano promovido a 5 estrelas. O general George S. Patton comandou forças no norte da África, na Sicília e no teatro europeu. Após a invasão da Normandia, em 1944, ele assumiu o comando do 3º Exército dos Estados Unidos. Seu temperamento e sua maneira de falar podiam lhe causar problemas, mas ele era um mestre em logística. Seu planejamento e ousadia o ajudaram a liderar suas forças até a vitória na Batalha do Bulge. O general Omar Bradley era bem menos extravagante que Patton. Mas ele comandou o 1º Exército dos Estados Unidos da América no dia D, nas invasões das praias de Omaha e Utah, e planejou a Operação Cobra, que permitiu aos aliados romperem a Normandia e avançarem para a Bretanha. E então havia o general Dwight D. Eisenhower. Em 1942, ele tornou-se comandante supremo das forças aliadas no norte da África. Após o colapso das forças do eixo no norte da África, em 1943, Eisenhower tornou-se o comandante supremo das forças aliadas na Europa. Os generais Patton, Bradley e outros se reportavam a ele enquanto ele planejava e guiava as operações até o fim da guerra. Mas por mais críticos que sejam os generais no planejamento, as guerras são vencidas pelos soldados e seus oficiais de linha de frente. Homens como o tenente Vernon Baker, do 370º Regimento de Infantaria, 92ª Divisão de Infantaria, os Buffalo Soldiers. O tenente Vernon Baker receberia a Medalha de Honra por ações realizadas perto do fim da guerra. Nos dias 5 e 6 de abril de 1945, perto de Viareggio, na Itália, o tenente Vernon Baker recebeu a Cruz de Serviço Distinto por suas ações nesses 2 dias, sendo condecorado em 4 de julho de 1945. E mais de 50 anos depois, o presidente Bill Clinton lhe entregou a Medalha de Honra.
Vernon Baker permaneceu no exército até 1968. Ele retornou aos Estados Unidos em 1947 e continuou enfrentando racismo dentro e fora das Forças Armadas. Mas em 26 de julho de 1948, o presidente Harry Truman assinou a Ordem Executiva 9.981, declarando que deve haver igualdade de tratamento e oportunidade para todas as pessoas nas Forças Armadas, sem distinção de raça, cor, religião ou origem nacional. Foi apenas um passo, mas um grande passo no caminho para reconhecer as contribuições que os soldados afro-americanos deram às Forças Armadas e à nação. Os soldados Búfalo da 92ª Divisão mostraram, como outros afro-americanos em guerras anteriores, que honra e coragem não se medem pela cor. Nem o serviço honroso estava limitado a homens de qualquer cor. As mulheres apoiaram as Forças Armadas ao longo de toda a sua história, embora geralmente não fossem permitidas em combate. Algumas mulheres se disfarçaram de homens para lutar. Na Revolução Americana, mulheres como a doutora Mary Walker arriscaram suas vidas para fornecer tratamento médico aos soldados na Guerra Civil, como em todas as guerras. Mas em maio de 1942, o Congresso, liderado pela deputada Edith Norris Rogers, criou o Corpo Auxiliar Feminino do Exército. Em julho de 1943, elas foram convertidas de auxiliares para status pleno no Exército, no Corpo Feminino do Exército ou Corpo Feminino do Exército. As WACs serviram em uma variedade de funções: meteorologistas, especialistas em eletricidade, trabalhadoras de chapas metálicas, especialistas em torre de controle, mecânicas de aviões, mecânicas de rádio, dobradoras de paraquedas, técnicas cirúrgicas e muito mais. As mulheres do Corpo Feminino do Exército receberam 639 medalhas por serviço durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo a Medalha de Serviço Distinto, Legião do Mérito, Medalha de Soldado, Estrela de Bronze, Medalha Aérea e o Coração Púrpura. A Lei de 1948 integrou o Corpo Feminino do Exército às Forças Armadas Regulares. Em julho de 1948, a primeira mulher foi alistada no Exército Regular. Mas enquanto o número de mulheres no Exército podia estar aumentando, o tamanho geral do Exército estava diminuindo rapidamente. As potências do eixo se renderam no verão de 1945 e os Estados Unidos da América estavam prontos para trazer as tropas de volta enquanto os veteranos retornavam a uma nação agradecida. A Lei dos Veteranos de 1944 concedeu benefícios aos soldados que retornavam, como hipotecas baratas, empréstimos empresariais, auxílio para mensalidades e até 1 ano de compensação por desemprego. Em 1956, mais de 2 milhões de veteranos usaram a Lei dos Veteranos para cursar faculdade e quase 7 milhões para outros treinamentos. Enquanto isso, o país da Coreia estava saindo de 40 anos de controle pelo Japão Imperial e estava sendo dividido. Entre as forças comunistas no norte e as forças nacionalistas no sul, a nação foi dividida ao meio no paralelo 38. No sul, os Estados Unidos mantinham um pequeno número de assessores militares. Os soviéticos dominavam a metade norte, que estava cheia de soldados coreanos comunistas, que tinham acabado de ajudar as forças de Mao Tse-tung a tomar o controle da China. Em 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte, com aprovação soviética e chinesa, invadiu a Coreia do Sul. Os Estados Unidos convenceram o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas a estabelecer um Comando das Nações Unidas, ou Comando das Nações Unidas, para defender a Coreia do Sul sob a liderança dos Estados Unidos da América. E o general Douglas MacArthur, planejou um ousado e brilhante ataque anfíbio em Incheon para retomar o Sul. Incheon era o porto de Seul, a 18 milhas para o interior, e era o local de desembarque mais próximo possível da capital. E o centro de comunicações ficava lá. A história das guerras prova que, em 9 de cada 10 vezes, um exército foi destruído porque suas linhas de suprimento foram cortadas.
Nós vamos desembarcar em Incheon e eu vou esmagá-los. Os chefes do Estado-Maior em Washington duvidavam do plano, mas a aposta de MacArthur funcionou. O ataque ousado foi um sucesso tremendo. Em 23 de setembro, a Coreia do Norte recuava do perímetro de Pusan e em 29 de setembro de 1950, MacArthur relatou: Por uma providência misericordiosa, nossas forças lutam sob o estandarte da maior esperança e inspiração da humanidade. As Nações Unidas libertaram esta antiga cidade de Seul. A ofensiva de Incheon conseguiu expulsar os norte-coreanos de volta através do paralelo 38. No fim de novembro, ataques de todas as forças chinesas atingiram unidades do Comando das Nações Unidas. Os soviéticos forneceram apoio aéreo para qualquer batalha em território comunista e as forças do Comando das Nações Unidas na Coreia do Norte começaram a recuar e MacArthur ordenou uma retirada. No fim de dezembro, um novo comandante sob MacArthur assumiu o exército 8º já desgastado, o general Matthew Ridgway. Ele restaurou a confiança nas tropas, levando oficiais à linha de frente e tirando-os dos postos de comando na retaguarda. Sob Ridgway, o 8º Exército causou grandes baixas ao inimigo e retomou Seul em março de 1951. Quando MacArthur foi destituído do comando por Truman em abril, Ridgway foi promovido a general de exército e assumiu o comando das forças da Organização das Nações Unidas. Em agosto de 1953, após o fim das hostilidades na Coreia, Ridgway virou chefe do Estado-Maior do Exército sob Eisenhower. Nesse cargo, ele avaliou para Eisenhower o necessário para o envolvimento militar dos Estados Unidos da América no Vietnã. A conclusão de Ridgway foi que seria necessário um compromisso maciço para alcançar os objetivos do país no Vietnã. Tão massivo que Eisenhower decidiu não intervir. Na verdade, durante a década de 1950, a expansão militar devido à Guerra Fria foi focada no poder aéreo e na superioridade nuclear. A tal ponto que as forças convencionais começaram a sofrer com equipamentos obsoletos e orçamentos reduzidos. Mas os avanços nas ferramentas da guerra convencional não pararam. O tanque de batalha M60, com seu canhão de 105 milímetros, entrou em operação em 1960. O Exército também expandiu o uso de helicópteros, que já haviam provado seu valor na Coreia e provariam novamente no Vietnã. E o Exército também aproveitou as melhorias na tecnologia de comunicações e, eventualmente, nos computadores. Essas mudanças tecnológicas estavam chegando como parte da corrida espacial e o Exército também teve um papel aqui. Vários dos primeiros astronautas eram formados pela Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, incluindo Frank Borman, o primeiro homem a orbitar a Lua, Buzz Aldrin, o segundo homem a caminhar na Lua, e Edward White, o primeiro americano a realizar uma caminhada espacial. Mas, à medida que os gastos com defesa aumentaram nos anos 60, os formuladores de políticas procuraram lugares para cortar. O secretário de Defesa, Robert McNamara, procurou reduzir o tamanho das forças de reserva, que pareciam mais caras do que valiam. Houve resistência no Congresso e em outros lugares, mas eventualmente em 1967 chegou-se a um compromisso que alcançou a maior parte do que McNamara queria. As reservas mantiveram suas unidades de apoio e treinamento, mas perderam todas as brigadas de combate, exceto 3, reduzindo seu tamanho total para 260 mil. A Guarda Nacional permaneceu com 400 mil homens. Para reforçar as forças regulares no Vietnã, assim como fez nas Primeira e Segunda Guerras Mundiais e na Coreia, os Estados Unidos recorreram ao serviço militar seletivo. O primeiro grande conflito da Guerra do Vietnã foi a Batalha de Ia Drang, começando com a batalha na zona de pouso X-Ray. Na semana anterior ao Dia de Ação de Graças de 1965, o Exército dos Estados Unidos da América enfrentou pela primeira vez o Exército do Vietnã do Norte. Foi uma batalha que resultaria em 3 medalhas de honra distintas.
Regimentos do Exército do Vietnã do Norte, Exército do Vietnã do Norte, tentaram destruir um acampamento das Forças Especiais dos Estados Unidos da América e a 1ª Divisão de Cavalaria os perseguiu. Em 14 de novembro de 1965, essa perseguição levou o 1º Batalhão do 7º Regimento de Cavalaria ao Vale de Ia Drang, em uma missão de busca e destruição. O comandante do batalhão, tenente-coronel Hal Moore, entrou no vale primeiro com membros de sua companhia Bravo. 16 helicópteros transportaram a companhia Bravo para a zona de pouso X-Ray, no lado nordeste da montanha Chupong. Eles iriam garantir a segurança da zona de pouso e aguardar as companhias Alpha, Charlie e Delta do batalhão. Do alto, a zona de pouso X-Ray parecia plana e aberta. No chão, era uma situação diferente. A zona de pouso era coberta por capim-elefante de até 1,5 metros, ideal para ocultar soldados inimigos. Enormes cupinzeiros pontilhavam a área, grandes o bastante para abrigar unidades de armas. O coronel Moore sabia que o inimigo tinha forças nessa área. O que ele não sabia era que 3 regimentos do Exército do Vietnã do Norte estavam próximos. Muito mais soldados do que a única companhia que ele tinha conseguido trazer até agora. Os americanos foram alertados sobre o tamanho das forças inimigas quando o 1º pelotão da Bravo encontrou um desertor desarmado do Exército do Vietnã do Norte. Ao ser questionado, ele disse que havia 3 batalhões do Exército do Vietnã do Norte na montanha Chupong, ansiosos para matar soldados americanos. Enquanto a Companhia Bravo intensificava sua busca por unidades inimigas, a Companhia Alpha, incluindo o líder do 2º pelotão da Alpha, Tenente Joe Marne, aterrissou e garantiu a zona de pouso. O 1º pelotão da Companhia Bravo foi atacado por uma força inimiga de tamanho similar. Logo após o meio-dia, cercado dos 2 lados, o pelotão pediu ajuda pelo rádio. O batalhão do coronel Moore era duramente atingido de todos os lados. Zona de pouso X-Ray, o 5º transporte aéreo do dia, levando os últimos homens da companhia Charlie e os elementos de ponta da Delta, só conseguiu pousar metade de seus helicópteros. O fogo de morteiros, foguetes e metralhadoras era tão intenso que o coronel Moore avisou pelo rádio para os Grasshoppers restantes não pousarem. Eles foram atacados a noite inteira, mas unidades do 1º e 2º batalhão os alcançariam no dia seguinte. No Vietnã, o exército e seu general-comandante, William Westmoreland, foram obrigados a lutar sob limitações rigorosas. Eles não tinham autoridade para atacar bases inimigas no Laos ou no Camboja, nem para entrar no Vietnã do Norte. Westmoreland acreditava que os Estados Unidos da América poderiam desgastar o Vietnã do Norte pelo atrito, usando o poder de fogo e a mobilidade superiores do exército para garantir que as maiores perdas fossem do inimigo. No final de 1967, parecia que ele poderia estar certo. O ímpeto da guerra parecia favorecer os Estados Unidos, mas a ofensiva do Tet, que começou em 30 de janeiro de 1968, mudou a atitude do público em relação à guerra. Taticamente, as forças dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul derrotaram os atacantes Vietcongues e norte-vietnamitas, mas o impacto político foi devastador. O público havia sido levado a acreditar que o inimigo comunista era incapaz de realizar um ataque como a ofensiva do Tet, que foi massiva, ampla e organizada. Eles reagiram com choque e desconfiança, sem querer acreditar que o ataque havia sido realmente uma derrota para o inimigo. O apoio público à guerra continuou a cair. Westmoreland foi substituído pelo general Crichton Abrams como comandante no Vietnã, mas depois serviu como chefe do Estado-Maior do Exército até 1972. Embora a guerra tenha se arrastado, esse apoio nunca voltou. Quando o Exército deixou o Vietnã nos anos 70, estava em um momento difícil. Tensões raciais, dependência de heroína e o desejo desesperado de não ser o último homem a morrer no Vietnã deram um duro golpe nas Forças Armadas. A disciplina era péssima, o moral era ainda pior.
O fim da guerra não significou o fim dos problemas, mas eliminar o recrutamento obrigatório e estabelecer um exército totalmente voluntário seria um passo importante na direção certa. Uma força voluntária seria melhor paga e tratada. Enquanto soldados em um exército com a mão de obra ilimitada fornecida pelo recrutamento obrigatório poderiam receber tarefas servis não militares que poderiam minar o moral. Uma força menor e bem paga não pode desperdiçar combatentes treinados. Isso representava menos soldados. O exército encolheu de seu auge no Vietnã de 1.600.000 em 1968 para menos de 800.000 em 1974. Isso significava uma dependência ainda maior das reservas. Essa era a política de força total. Os três componentes do Exército, Exército Regular, Reservas e Guarda Nacional, seriam tratados como uma única força. O Exército Voluntário também significou uma política mais abrangente em relação às mulheres. Em 1978, o Exército tinha 53 mil mulheres. Em 1983, esse número já chegava a 80 mil. O treinamento para mulheres melhorou muito e passou a incluir treinamento com armas leves. Então, no ano do bicentenário da nação, mais de 100 mulheres foram admitidas na Academia Militar de West Point. O corpo feminino do Exército foi extinto. Essas mulheres eram soldados. E esse processo continuou com unidades individuais, incluindo tanto homens quanto mulheres. Em 1990, quando o exército foi para a Arábia Saudita durante a Guerra do Golfo, quase 9% eram mulheres. A Guerra do Golfo foi a primeira grande operação para o exército desde o Vietnã. Apesar da participação em operações em El Salvador, Granada e Panamá, o exército estava em grande parte sem ser testado nas 2 décadas anteriores. Após o colapso da União Soviética, de fato, falou-se muito sobre a redução das forças armadas, que já não eram mais necessárias, agora que seu inimigo havia desaparecido. Seu sucesso esmagador contra o Iraque em 1990 e 1991 demonstraria ao mundo que os Estados Unidos mantinham a melhor força de combate da Terra. Após o Iraque de Saddam Hussein invadir o Kuwait em agosto de 1990, a primeira prioridade dos Estados Unidos passou a ser a defesa da Arábia Saudita. O general Norman Schwarzkopf Jr., comandante do Comando Central dos Estados Unidos da América, desenvolveu recentemente um plano de contingência para defender os campos de petróleo do Golfo Pérsico, no caso de uma invasão pelo Iraque. Esse plano virou a base da Operação Tempestade no deserto e da defesa da Arábia Saudita. Alguns meses depois, o plano ofensivo de Schwarzkopf, Tempestade no deserto, expulsou o Iraque do Kuwait. Após a Guerra do Golfo, o exército realizou missões na Somália, Haiti e Iugoslávia, missões internacionais, com o exército dos Estados Unidos da América desempenhando um papel importante. Durante esse período, o exército reduziu seu efetivo em 1/3, mesmo assim permanecendo ativo no exterior. Com os inimigos de 50 anos atrás já extintos, o exército ampliava sua capacidade de ir a qualquer lugar e realizar qualquer tarefa, em vez de focar inteiramente nas lutas da Guerra Fria. Então, em 11 de setembro de 2001, o mundo mudou. Os ataques da Al-Qaeda em solo americano abalaram a nação e reorientaram as Forças Armadas para uma guerra prolongada contra atores não estatais. Uma guerra tanto de defesa quanto de ataque. Os membros da Guarda Nacional reforçaram a segurança dos aeroportos em todo o país. Soldados foram enviados para apoiar agências como a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos da América. E em menos de um mês, a Operação Liberdade Duradoura começou com uma série de ataques aéreos e de mísseis contra alvos de comando e controle do Talibã, incluindo lançamentos humanitários de alimentos, para demonstrar que os Estados Unidos estavam em guerra com o governo, não com o povo do Afeganistão. Em novembro de 2001, o Talibã foi forçado a fugir de Cabul. Mas a luta estava longe de terminar.
A guerra no Afeganistão se tornaria a guerra mais longa da história dos Estados Unidos. Até 2012, as forças americanas ainda estão lutando no Afeganistão. E enquanto a longa e mortal missão no Afeganistão continuava, os Estados Unidos da América também voltaram a enfrentar um antigo inimigo, Saddam Hussein, no Iraque. O general do Exército dos Estados Unidos da América, Tommy Franks, liderou uma invasão ao Iraque em 19 de março de 2003. Poucas semanas depois, em 9 de abril, Bagdá caiu para as forças dos Estados Unidos da América e da coalizão, encerrando os 24 anos de governo de Saddam Hussein. Mas, assim como no Afeganistão, a guerra no Iraque não terminou com o colapso do governo beligerante. Tanto no Afeganistão quanto no Iraque, as Forças Armadas dos Estados Unidos enfrentaram uma longa e mortal luta contra forças insurgentes. No Afeganistão e no Iraque, nossos soldados continuam demonstrando a coragem e determinação que têm mostrado por mais de 200 anos. Soldados como o sargento de primeira classe do Exército, Paulo Smith, no Iraque. O sargento Smith foi morto em abril de 2003, quando se expôs ao inimigo enquanto ele e outros soldados eram atacados enquanto construíam uma área de detenção para prisioneiros de guerra. Sua citação póstuma da Medalha de Honra diz: temendo que o inimigo ultrapassasse suas defesas, o sargento de primeira classe Smith avançou sob intenso fogo inimigo para operar uma metralhadora .50 montada em um veículo blindado de transporte de pessoal danificado. Em total desrespeito pela própria vida, ele manteve sua posição exposta para enfrentar a força inimiga atacante. Durante essa ação, ele foi mortalmente ferido. O soldado de primeira classe Ross McGuinness também recebeu a Medalha de Honra, concedida postumamente por escolher colocar seu corpo entre uma granada de fragmentação e seus companheiros soldados no Iraque, em dezembro de 2006. Em novembro de 2010, o sargento Salvador Junta do Exército recebeu a Medalha de Honra por suas ações no Afeganistão em 25 de outubro de 2007. Em maio de 2008, o sargento Leroy Petrie, do Exército, e seus 2 companheiros Rangers foram feridos por tiros inimigos e estilhaços de uma granada. Quando uma segunda granada caiu entre eles, o sargento Petrie, sem se preocupar com a própria segurança, pegou a granada e a lançou para longe de seus companheiros Rangers. A granada detonou assim que ele a soltou, amputando sua mão direita no pulso e causando ainda mais ferimentos com múltiplos estilhaços. Esses soldados e as dezenas de milhares de homens e mulheres que lutam hoje no Exército dos Estados Unidos continuam a ser uma inspiração para os americanos, jovens e idosos. Eles nos lembram que a liberdade não é gratuita, que os Estados Unidos têm inimigos que precisam ser combatidos. E que temos a honra de contar com soldados americanos que se voluntariam para ser o escudo e a espada que nos defendem a todos. Em mais de 2 séculos de existência, o Exército enfrentou inimigos, tanto estrangeiros quanto domésticos. Composto tanto por guerreiros profissionais quanto por soldados cidadãos, o Exército conquistou a liberdade da nação do Reino Unido. Defendeu os colonos de ataques de tribos indígenas que muitas vezes eram apoiadas por nações europeias. Derrotou as forças insurgentes dos efêmeros Estados Confederados da América. Apoiou nossos aliados enquanto defendia nossos próprios interesses no exterior. E provou nossa disposição e capacidade de resistir à expansão soviética e comunista. E perseguiu nossos inimigos a todos os cantos da terra.
Obrigado por assistir. Se quiser apoiar a produção de mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros amantes de história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história.